por mais esse dia que é nos ofertado a todos nós encarnados no planeta Terra e aqueles espíritos que estão por encarnar, para que possamos nos esforçar e colocar mais um tijolinho na nossa evolução. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão ao nosso Criador. E assim, começamos a nossa reflexão diária de hoje, com a graça do Cristo. Que assim seja. É isso, gente. Continuamos no... Deixa eu fechar aqui. Continuamos com o livro As Perguntas de Jesus, de Felipe Trúculo, Mascarenhas. Eu acho que ontem eu disse Mascarenhas, é Mascarenhas. Felipe Mascarenhas, tá? Da editora Félix. E hoje é o capítulo 2. Capítulo 2, cujo título é Companheiro, a que vens? E ele extrai o versículo 50, na verdade, alguns versículos aqui de 26, do capítulo 26 de Mateus. A passagem de Jesus. Enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma turba, com espadas e porretes, vinda da parte do sumo sacerdote e anciãos do povo. Aquele que o estava entregando deu-lhes um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é esse, prendei-o. Aproximando-se de Jesus, logo disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: companheiro, a que vens? Aquela era uma noite decisiva. Aproximava-se o momento do testemunho supremo do Cristo. Reunido com os discípulos no Getsemane, Jesus percebe a aproximação de Judas Iscariote, acompanhado de uma turba armada. Bom dia, Nancy, bom dia, Dona Emengarda. Uma turma, e aqui está uma turba armada de espadas e porretes. Poucos dias antes, enquanto caminhava pelas ruas de Jerusalém, após a efusiva recepção do povo, balançando os ramos ao vento, o mestre Galileu era seguido por 2 de seus discípulos. Judas Iscariote deixava transparecer no semblante íntimo inquietação, enquanto no olhar sereno de Tiago, filho de Zebedeu, fulgurava a luz suave e branda, que consola o coração das almas crentes. A certa altura da conversa entre os dois, Judas ouve uma pergunta de Tiago: e quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino? O diálogo entre os dois está gravado no capítulo A Ilusão do Discípulo, no livro Boa Nova. E as ilusões dos poderes transitórios embriagavam Judas, conquanto amasse o Messias. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho, por entre a maldade e a violência. E Judas encarnava um pensamento que era maioria, até nós que estávamos ali na turma, eles dizem turba, junto com Jesus, mas nós queríamos um rei que viesse, como sempre, satisfazer a minha vontade material, ou seja, nos libertar do império, né, do jugo, da escravidão. É isso que nós queríamos, né? E nós demos todas as mostras que era isso, né? Porque quando Jesus entrou em Jerusalém, nós fomos para a rua saudar a entrada do novo rei. Era o novo rei que estava chegando. Só que Jesus, sabendo disso, né, de antemão, ele
Ao invés de entrar num cavalo armado até os dentes, né? Ou que seja, num cavalo, ele entra num burrinho. Para quê? Para dar esse sinal para a população, para o povo, que ele vem em paz. Ele não veio guerrear com os poderes materiais, e sim com a questão espiritual de cada um de nós. Fazer com que plantar a semente do evangelho nos nossos corações. Foi isso que Jesus trouxe. Mas vamos seguir a lição. E as lições, não, e as lições, e as ilusões dos poderes transitórios embriagavam Judas, conquanto amasse o mestre. Eu já li isso, mas vamos lá. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. Naquela noite dolorosa do Getsemane, ele se aproxima, saúda Jesus e dá-lhe um beijo no rosto. Ao que o mestre, com seu característico olhar penetrante, lança a pergunta que até hoje se faz ouvida em nossas almas. Companheiro, o que vens? Se nos reconhecêssemos como seres espirituais, vivendo experiências no plano material, se já tivemos contato com as primeiras noções de novos conhecimentos espirituais que nos modifiquem o entendimento de quem somos, será que já sabemos responder à indagação do Cristo? Pergunta Filipe. Judas era um dos apóstolos, presenciara os ensinamentos e as ações de Jesus. Mas será que já compreendera o que nos cabe neste mundo? Afinal, caros jornadeiros, a que viemos nesta reencarnação? A fim de entender mais profundamente a questão, vejamos a busca de Kardec na pergunta 132 de O Livro dos Espíritos. Então, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta dos espíritos superiores: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, segue Filipe. Essa é uma das respostas mais inspiradoras da monumental obra. Cada ser tem uma função no universo. Estamos reencarnados na Terra para dar alguns passos no caminho da perfeição, a que o espírito pode chegar, perfeição relativa. E nesses passos temos funções, temos uma parte que nos toca na obra da criação. Nós somos colaboradores de Deus. No dizer de André Luiz, somos co-criadores. Utilizando-nos do fluido cósmico universal nas suas variadas expressões, moldamos o plano material e espiritual. Criamos circunstâncias, lugares e acontecimentos. O autor espiritual assinala que, na essência, toda a matéria é energia, tornada visível, e que toda energia originariamente é força divina, de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam,
o bem praticado constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Eis uma finalidade inspiradora para a nossa jornada na Terra: a prática do bem. Não do bem apenas para nós. O bem exclusivo é o maior entrave ao progresso, pois é o egoísmo. Toca-nos o dever de contribuir para o bem de todos, pois é o eterno princípio da criação divina. Foi o que Jesus nos trouxe. Somos filhos, hijos, hijas de um mesmo Pai. Portanto, somos irmãos de Jesus, irmãs de Jesus. Agora que já compreendemos os objetivos centrais e gerais de estarmos na Terra, ou seja, fazer o bem, podemos pensar em objetivos mais específicos. Quando estamos no plano espiritual, em preparação para a futura reencarnação, fazemos um planejamento da experiência que nos aguarda. É o tal do planejamento reencarnatório, que a gente, quando tem oportunidade, fala um pouco sobre isso. Claro, nesse planejamento, depende da participação ativa do espírito nesse planejamento, dependerá do seu grau evolutivo. Quanto mais avançado e lúcido das suas necessidades de reparação, expiação ou provação, mais o espírito participa do processo. Reencarnações há, no entanto, que sequer contam com a participação do reencarnante. Tamanho grau de inconsciência da sua realidade e de suas necessidades espirituais. Dependendo do nosso, e aqui o Felipe esclarece bem, dependendo do grau da nossa evolução, nós participamos do nosso planejamento reencarnatório, dependendo do nosso grau de evolução. E aqui ele diz, tem espíritos que não participam e sequer sabem que vão reencarnar nessa ou naquela condição. Alcançando certo grau, certo nível de lucidez das reais necessidades, o espírito passa a contribuir cada vez mais no planejamento reencarnatório, tomando decisões e escolhendo certas missões. Madre Teresa, Gandhi. Qual de nós já não se fez a pergunta: qual é minha missão na Terra? É a indagação do Cristo: a que vens? E por vezes andamos tão distraídas dessa missão. Mergulhamos na carne e os apelos e distrações nos envolvem, nos convidam, nos atraem. E quantas coisas nos acontecem para nos distrair durante o dia, né? É preciso estar atentos, vigilantes, sintonizados com o nosso mundo interior, para manter a sintonia com os propósitos divinos a nosso respeito. Podemos refletir sobre a missão de Paulo de Tarso. Emmanuel, no início da obra monumental, obra Paulo Estevão, dirá que o inolvidável tecelão trazia o seu ministério divino. Mas quem estará no mundo sem um ministério de Deus? A afirmação do benfeitor está em sintonia com a questão 132 de O Livro dos Espíritos e com a afirmação de André Luiz sobre sermos co-criadores. Quem estará no mundo sem um ministério de Deus? Então, perguntamos, qual é a minha missão? Muita gente dirá, comenta Emmanuel, que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, que não sabe. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. A profunda identificação com nossa essência espiritual
e a busca por compreender o que nos cabe nesta reencarnação é tarefa de foco e atenção. Até aqui, esta encarnação. Eu atalhei a pergunta. Pense, caro leitor, diz o Felipe, pense, caro leitor, destas páginas, pensamos juntos. Qual é o nosso foco até aqui nesta encarnação? Não teremos recebido diversos apelos de Jesus ao trabalho no bem? Sobre isso, Paulo Estevão é manancial de instruções imortais. Ele pega um trecho de Paulo Estevão aqui e relata. Todos os homens, menos rudes, têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Todos os seres humanos, portanto, têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência, o apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é o mestre de violências. E se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre, que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Paulo virou a chave nas portas de Damasco, né? Ele era o perseguidor de cristãos, ele presenciou, né, vários açoites, leões devorando os cristãos nas arenas de Roma, né? E às portas de Damasco ele encontrou Jesus. E a pergunta que ele fez a Jesus, mestre, o que queres de mim? E se mostrou, depois da partida de Jesus, um dos maiores discípulos de Jesus, espraiando a doutrina do mestre por todo o Império Romano e fora dele. Então, seguindo na lição, já indo para o final, Judas Iscariotes era integrante do colégio apostólico. No entanto, ao entregar Jesus, na expectativa de que o mestre se levantasse em revoluções exteriores, tornou-se instrumentos de forças inferiores. Quantos de nós, né, não entendemos a que Jesus veio, por que Jesus veio, e levantamos o nome dele, o nome de Deus, com um fuzil na mão. Isso não é coisa de Jesus. Isso não é coisa de Deus. Ao chegar na casa espírita, no centro espírita, pergunte a si mesmo, a que vens? Ao adentrar as fileiras de trabalho na seara de Jesus, sob as luzes do Espiritismo, ampliam-se as necessidades de vigilância, atenção e foco, para que a boa vontade não seja obscurecida por caprichos melindres e atitudes invigilantes. É necessário o intenso trabalho de desenvolver virtudes em nós, paciência, tolerância, humildade e profunda confiança nos desígnios divinos. São fatores que previnem o coração de se tornar veículo de perturbações para o núcleo espírita e para o movimento. Por isso a importância de constantemente nos perguntarmos a que viemos. Recordar os objetivos centrais de estar na tarefa e não nos iludirmos acreditando ser mais inteligentes do que o próprio Cristo. Na hora da cruz, entre as convulsões da natureza
que bem representavam as convulsões íntimas do apóstolo, Judas ainda podia ouvir a voz. Voz que nos alcança a todos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus. Então, como diz o Felipe aqui, nós que adentramos uma escola cristã, nós falamos aqui da Casa Espírita, mas podemos falar para qualquer escola cristã, tanto adventista, quanto católica, quanto evangélica. Se tu não procurar a te melhorar, a te relacionar bem com a tua família, com os teus vizinhos, no teu trabalho, tem que perguntar o que tu está fazendo lá. Agora, se a gente já reconhece, por exemplo, que a gente precisa de reforma, a gente precisa de mudar, a gente começa a enxergar que aquelas ações que a gente fez não são ações boas, a gente já começa a dar um passo importante na nossa evolução. Porque a gente já sabe que aquela ação ali não foi tão boa. Aquela relação que a gente teve com o nosso próximo, aquele ato que a gente praticou não foi tão bom. E se a gente reconhece isso, já é sinal que está acendendo uma luzinha lá internamente em nós. Mesmo que a gente continue, vai, na primeira, na segunda, na terceira, tu já para. Opa, não posso fazer mais, não posso repetir mais essa ação que eu pratiquei. É o que o Agostinho nos diz, né? O Santo Agostinho. É o balanço todos os dias das nossas ações. E nós todos, espíritos encarnados, é que Emmanuel, André, e tanto Felipe diz, nós temos uma missão. Nós somos chamados todos os dias a fazer algo, a estender a mão ao nosso amigo de caminhada, ao nosso irmão de caminhada. Basta nós nos atentar, ter foco, ter atenção nas ações do nosso dia a dia e praticar a ação. Vamos dizer assim, não, mas eu não tenho dinheiro para praticar caridade. Quem é que diz que precisa de dinheiro? Uma conversa, nós estamos no Setembro Amarelo, e o Setembro Amarelo é um mês que a gente joga luz nessa questão do suicídio. Não que os outros meses não seja importante a gente conversar, discutir e tal, mas o setembro, o dia 10 hoje, que é o dia mundial de prevenção ao suicídio, por que dia 10 é o dia mundial? Porque todos das escolas cristãs se atentam para esse tema importante, que é abreviar a ida para a pátria espiritual. Além de a gente carregar essa malinha de reajustes que a gente tem que fazer, se a gente não fez nessa passada aqui, a gente, com o abreviamento da nossa estada aqui, a gente vai botar mais algumas coisinhas para dentro da nossa mala, né? De reajuste, que nós vamos ter que fazer. Porque queira ou não queira, nós estamos infringindo a lei divina. Nós temos um planejamento reencarnatório que nós sentamos, é um modo de dizer, né? Na pátria espiritual. Se a gente tem condições, como a gente viu na lição, de fazer o planejamento. A gente fez o planejamento para 90, para 100 ou para 50, e aos 25 a gente resolve, não, tem muita dívida aqui, tem muita bagunça aqui, essa coisa não está dando certo, e agora está uma confusão no nosso país, né? Eu vou embora. E aí não quer saber, né, a avaliação. A gente não julga a ação de um ser humano que pensa assim, né? Longe da gente julgar, porque ele, na verdade, ele quer resolver a situação. Ele não quer partir, ele quer resolver a situação, né? Ele quer
dar um fim naquela situação de desespero para ele ou para a família dele, né, do ser humano. Então ele toma a decisão de partir, né? É uma avaliação só dele. Mas que se tu tem um planejamento de 50, tu vai com os 25, bueno, tu vai reparar isso, mais cedo ou mais tarde tu vai reparar. Aí a gente vem, aí quando vem um ser humano para cá, reencarnar, e ele dura, vamos dizer assim, dura é bom dizer, né? Ele permanece aqui entre nós por 25 anos, a gente vai, Paulo era tão bom, já partiu, olha aí, o que Paulo, né? Deu uma doença no Paulo e Paulo, puf. Ou levantou assim, tropeçou nos fios aqui e bateu na cama e você foi. Com 25 anos, com a vida toda pela frente. Pensa pensa bem, a gente olha do ponto de vista dessa existência, mas a gente não bota a luz no passado espiritual do Paulo. Paulo foi aquele que tinha uma encarnação de 80, de 50, melhor dizendo, com 25 ele foi. Ele veio nessa, cumpriu os 25 que faltava, né? Gente, assim, ó, como eu sempre gosto de dizer, isso não é uma regra, a gente botar assim no quadro, anotar no quadro. Olha, fulano partiu agora por conta dele, ele vai voltar e vai viver o que falta. Mas a gente nunca sabe, a gente não sabe, né? A gente sabe o que falta? Não, a gente não sabe. A gente não sabe. Então não é uma receita de bolo, não é uma coisa estática, porque, graças a Deus, cada um de nós, cada espírito encarnado, tem uma história de evolução, né? E a gente cresce com as diferenças, com as diferentes compreensões. E cada um tem uma história. Por que cada um tem uma história? Porque uns compreendem que tem que, né, como diz essa lição, a pergunta de Jesus, aqui vez, compreende que tem que fazer alguma coisa, tem que se mexer. Outros passam a existência, às vezes existências afim, vivendo a vida, de perninha para cima, né? Não se preocupando, né, com o próximo. Ah, isso é coisa lá da oposição, isso é lá do padre Júlio Lancelotti, da Madre Teresa de Calcutá, do Divaldo, lá na Mansão do Caminho, em, na Bahia, né, ou do Alberto Almeida, lá em Belém do Pará, no Jardim das Oliveiras. A gente sempre terceiriza para o outro, né? Nunca é nós que temos que fazer. E a gente tem que se dar conta que nós temos a nossa parcela de ajuda, porque nós estamos ajudando ao próximo, ao mesmo tempo nós estamos nos ajudando, colocando um tijolinho, como eu digo, na nossa evolução. Tá bem, gente? Nós vamos encerrando a nossa reflexão de hoje. Estamos perto dos 30 minutos, se bem que descontando 3 minutos ali da entrada, pelo menos aqui no Facebook, que deu um tilt, como é do meu tempo, né? Mas não tem problema, a gente acerta e tudo dá certo, tá bem? Então nós vamos agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos amigos dessas nossas redes sociais que se conectam para junto conosco aprender, construir a nossa evolução. Gratidão a Jesus por ter estado. E nós queremos enganchar a nossa humilde prece e oração nessa oração universal pela paz, pela fraternidade, pela união no planeta Terra, em torno de um objetivo, que é a nossa reforma íntima, para que possamos atingir o planeta de regeneração. Lembramos de todos os nossos amigos e irmãos encarnados no planeta, passando por tantas provas, por tantas expiações. Aqueles que estão conectados nesse momento, aquelas que estão conectadas nesse momento, que irão se conectar,
Que os bons espíritos levem essas mensagens de fé, de coragem, de esperança. E tudo vai passar. Pois tudo está sob controle do nosso Criador, essa força maravilhosa, que é o nosso Deus. E do nosso coordenador das falanges do bem, o planeta Terra. Esteve entre nós, nos deixou lições para nos espelhar. E assim, todos nós, um dia, atingirmos a perfeição relativa. Gratidão, Jesus. E assim, nós encerramos a nossa reflexão de hoje, desejando que Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Bom dia, dona Nancy. Bom dia, dona Mengarda. Bom dia quem entrar por aqui. Silvio, Ari e a nossa galerinha do Face. Tá bom, gente? Um abraço e até amanhã, sexta-feira. Sexta-feira não, até amanhã, sábado. Sábado-feira, como eu digo. Sábado, tá bom? Não se esqueça, hoje temos uma live de noite. Eu vou compartilhar no Face a live sobre a prevenção da vida, por conta, na live da nossa Félix, por conta do Dia Mundial do Prevenção à Vida, hoje, 10 de setembro, tá bom? Encerrando mesmo, um abraço e até amanhã, sábado. Aqui já 35, claro, nós já estávamos conectados há mais tempo. Tá bom, gente? Até amanhã, se Deus quiser.